Oi, gente. Oi, turma 301. Tudo bom com vocês? Terceirão, aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 5, que tem como tema Poder, Política e Estado. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar nas páginas 20 e 21 da nossa apostila. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui para a gente facilitar a nossa vida. Então, vamos lá, né? Vamos começar na aula de hoje falando sobre os Estados Nacionais no século XX, certo? A partir da Primeira Guerra Mundial, né, vão surgir duas novas formas de organização estatal. Lembrem-se, gente, que a gente já falou, né, que o tema do capítulo é Poder, Política e Estado, aquele Estado com letra maiúscula, e na última aula nós já vimos, né, Estado moderno, Estado absolutista, Estado liberal, e agora a gente está falando, né, da organização estatal, né, ali no pós, né, Primeira Guerra Mundial. A gente vai estudar, né, o Estado fascista e o Estado comunista, certo? O Estado fascista, ele foi organizado ali nas décadas de 1920, 1930, primeiro na Itália, certo? Com Mussolini, depois, né, na Alemanha com o Hitler e o nazismo. Depois acabou, né, indo para vários países europeus. Esse tema vocês veem bastante em história, né, principalmente naquele contexto de Segunda Guerra e tudo mais. E a gente percebe que o Estado nazista, né, ele vai se espalhando por alguns países europeus com algumas diferenças, né, práticas. E como que se organizava, né, o que acontecia nesse Estado fascista? A participação política significava plena adesão ao regime e ao seu líder máximo. Ninguém podia fazer qualquer crítica ou oposição ao governo, certo? Os estados fascistas, galera, foram ditaduras, tá? Por outro lado, a gente também teve, né, a presença do Estado comunista. O primeiro Estado comunista, né, decorreu da primeira experiência socialista, iniciada lá em 1917, na Rússia. Por meio dela, procurava-se fazer frente às condições precárias de vida das classes trabalhadoras. Ou seja, essa experiência socialista, né, ela veio de uma busca de melhora, né, das condições das classes trabalhadoras. As ideias socialistas elas já estavam presentes em toda a Europa havia mais de meio século e se concretizaram com a Revolução Russa, certo? O objetivo, né, dessa Revolução Russa era incentivar a participação de camponeses, operários e soldados, sempre sob o controle do Partido Comunista, certo? Desculpa, vamos voltar aqui. Aí o que acontece, gente? Durante o período da Segunda Guerra Mundial, né, essas duas forças políticas se confrontaram, entraram em confronto, e no final do conflito, os vitoriosos, né, se dividiram em dois blocos. Começou aquele período da história que a gente conhece como a Guerra Fria, né? De um lado, a gente tinha um bloco socialista de poder, liderado pela União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e tínhamos do outro lado, né, o bloco capitalista de poder, que foi liderado pelos Estados Unidos. Com o desenrolar da Guerra Fria, né, o que aconteceu? A União Soviética ela se desfez, né, e vários países que a integravam, né, não saíram numa condição tão boa assim, e o bloco capitalista, né, se desenvolveu, dominou a economia mundial, né, saiu vitorioso, e é importante que a gente destaque que durante esse período nós também tivemos, né, muitas ditaduras em países latino-americanos, que ajuda a gente a entender também as suas dificuldades de desenvolvimento. Beleza? Depois, galera, vamos falar sobre o Estado neoliberal, tá? Para falar sobre o Estado neoliberal, a gente tem que entender primeiro o que é o neoliberalismo, certo? O neoliberalismo ele pode ser definido, né, como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que vai defender a não participação do Estado na economia, tá? De acordo com o neoliberalismo, deve-se haver, né, total liberdade de comércio, aqui que vai vir, né, aquela expressão livre comércio que a gente usa muito, para poder proporcionar o crescimento econômico e também o desenvolvimento social de um país, tá? Então, gente, os neoliberais
eles pregam o livre comércio e a não intervenção estatal, tá? O neoliberalismo, ele surge na década de 70, né, ali apoiado principalmente nas ideias de um economista famoso norte-americano, o Milton Friedman, que inclusive ganhou um prêmio Nobel de Ciências Econômicas, e ela surgiu num contexto, né, como solução para a crise que atingiu a economia mundial em 1973, que foi provocada, né, por uma das crises, né, do petróleo, provocada pelo aumento excessivo do preço do petróleo. O neoliberalismo, ele defende o Estado mínimo, que significa, né, que volta à ideia um pouco daquele liberalismo que a gente viu, com um mínimo de intervenção estatal, né, na vida das pessoas. O Estado neoliberal basicamente vai seguir as ideias, né, do neoliberalismo. E nós já tivemos, né, exemplos de países que tiveram governos, né, que seguiam essa ideia neoliberal. Os mais famosos são da Margaret Thatcher, lá na Inglaterra, e do Ronald Reagan, lá nos Estados Unidos, que vocês estão vendo aí, né, a carinha deles no nosso slide, certo? São governos muito famosos, assim, tem muito registro, muitas produções, inclusive, que abordam o período desses dois governos. E durante esses governos, o Estado não deixou de intervir em vários aspectos, né? Inclusive, manteve o orçamento militar muito alto, visando enfrentar a Guerra Fria, né, nesse contexto. Beleza, galera? Deixa eu abrir aqui para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Vamos fazer questionário número 9, questões de 1 a 16, e também teremos, né, uma atividade evolutiva número 2, referente aos conteúdos do capítulo 5. Vocês devem fazer uma breve pesquisa sobre os governos neoliberais da Margaret Thatcher, lá na Inglaterra, e do Ronald Reagan, lá nos Estados Unidos. Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas. Essa pesquisa, galera, deve ter uma página, tá bom? Caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.